A Europa é um vasto continente cheio de povos. Você já se perguntou sobre a origem bíblica desses povos europeus? Todos os povos europeus têm sua própria origem. E se você é curioso sobre isso, saiba que existem informações genealógicas interessantes. Descubra agora a origem dos povos brancos, os povos europeus, de acordo com as Sagradas Escrituras. Com isso dito, aproveite mais um vídeo da nossa série sobre a origem dos povos segundo a Bíblia. A Europa abriga muitos países, incluindo Alemanha, Áustria, Polônia, Hungria, França, Itália, Romênia, entre outros. Você sabia que as Sagradas Escrituras mencionam as origens dos povos europeus? Textos bíblicos citam os nomes dos ancestrais de certos povos europeus no capítulo 10 de Gênesis. Se você não sabia disso, as Sagradas Escrituras são fontes que interpretam esses textos, levando em consideração o simbolismo apresentado, as regiões de origem e os países de personagens e povos. No caso dos povos europeus, encontramos diversas menções nas Escrituras, principalmente aos gregos e macedônios, que são descendentes diretos de um dos filhos de Jafé. Com isso, já temos uma ideia de quem é o ancestral dos povos europeus. Assim como Javã, filho de Jafé, é considerado o ancestral dos gregos. Podemos inferir que Jafé, segundo genealogias antigas, interpretações judaicas e outras fontes históricas, é a origem dos europeus. Todas essas fontes apontam para Jafé, filho de Noé. O nome Jafé tem significados como belo, pálido, expansão ou simplesmente multiplicação. Biblicamente, os povos europeus são chamados de povos de Jafé. Além disso, linguisticamente, a família das línguas indo-europeias, incluindo inglês, alemão, russo, ucraniano e várias outras, também é conhecida como a família linguística jafética, em referência ao ancestral dos povos europeus. As Sagradas Escrituras abordam os ancestrais dos povos europeus no capítulo 10 do livro de Gênesis e também no livro de Crônicas. Neles encontramos a linhagem de Jafé, seus 7 filhos e seus netos. Através dos nomes dos filhos e netos de Jafé, podemos decifrar as origens dos antigos europeus. Na antiguidade, os próprios israelitas chamavam os povos europeus de javitas, assim como javanitas, referindo-se especificamente à região da Grécia. No livro de Gênesis, encontramos os nomes desses filhos: Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tiras. Os filhos de Gomer foram Askenaz, Rifate e Togarma. Os filhos de Javã foram Elisa, Tarsis, Quitim e Dodanim. A identificação bíblica de Askenaz como ancestral dos povos germânicos é uma descrição curiosa e interessante, ainda presente entre os judeus até hoje. Os judeus askenazes referem-se a regiões como a Alemanha e outras áreas germânicas como Askenaz, por causa do ancestral dos povos germânicos, que, segundo a visão bíblica e judaica antiga, é Askenaz. Ele teria dado origem aos povos germânicos, incluindo os próprios alemães. Além de Askenaz, há também a figura bíblica de Rifate. Segundo interpretações antigas e o consenso dos próprios irlandeses, descendentes diretos dos povos celtas, Rifate é considerado o ancestral bíblico dos povos celtas. Rifate, filho de Gomer e neto de Jafé, é o ancestral das tribos celtas, que se espalharam pela Europa. Os filhos de Jafé são sempre associados a povos ou regiões europeias, ou a povos geneticamente relacionados aos europeus. Por exemplo, há a menção de Madai, que é interpretado como um dos filhos de Jafé e associado às nações que se estabeleceram na região do Irã, os povos arianos ou iranianos. Os medos são identificados biblicamente como descendentes de Madai, filho de Jafé. Os medos deram origem aos medo-persas, partas e outros povos de ascendência persa antiga, todos rastreando sua origem até Madai. Outro nome de destaque em Gênesis 10 é Meseque. Também encontramos os nomes Tubal e Meseque, considerados ancestrais dos povos russos, ucranianos e outros eslavos. Os povos eslavos seriam descendentes desses personagens bíblicos. Entre os estudiosos das genealogias bíblicas, há um consenso de que Rússia e Ucrânia são as terras de Gomer e Magog, sendo Tubal e Meseque seus ancestrais bíblicos. Isso é de extrema importância para compreendermos as profecias apocalípticas do livro do Apocalipse, do Antigo Testamento, de Daniel, Ezequiel, Isaías e outros livros das Escrituras. É fundamental conhecer cada um desses povos, seus nomes e seus ancestrais. Por exemplo, Magog, Tubal e Meseque são os ancestrais bíblicos dos povos eslavos. Askenaz é o pai dos germânicos. No entanto, é crucial não confundir os povos germânicos com os povos eslavos. Já descobrimos a ancestralidade de alguns grupos de povos europeus que são geneticamente relacionados e fazem parte dos povos brancos da Europa. Outro personagem bíblico que chama a atenção nas escrituras é Tiras, considerado o ancestral dos povos italianos, devido à sua relação com os etruscos. Os etruscos são um dos povos que compõem a ancestralidade dos antigos italianos. Os antigos romanos, descendentes dos etruscos e outros jafetitas. Tem uma curiosidade interessante sobre Javã, filho de Jafé.
Javã não apenas deu origem aos gregos, mas também a outros povos relacionados aos gregos que, embora não fossem gregos, tinham uma conexão com eles. É fascinante observar que os nomes dos filhos de Jafé possuem semelhanças linguísticas, apesar das diferenças, devido às variações do grego, hebraico e aramaico. Esses nomes apresentam uma notável semelhança linguística, com variações decorrentes do evento da Torre de Babel, onde surgiram diferentes línguas devido à maldade dos homens, segundo a tradição bíblica. A tradição bíblica menciona a existência de um idioma comum entre todos os seres humanos, chamado de língua adâmica. Segundo essa narrativa, esse idioma teria sido falado pelos primeiros seres humanos, descendentes de Adão e Eva. Atualmente, o mundo é caracterizado por uma grande diversidade linguística, com milhares de línguas diferentes. Um exemplo disso é o grego moderno falado na Grécia atualmente. O grego moderno é uma variante do grego antigo, que vem sendo falado há milhares de anos, desde a Antiguidade Clássica. Ao longo dos séculos, o grego passou por transformações e mudanças estruturais e lexicais, resultando na forma que conhecemos hoje. Entre os filhos de Javã, encontramos Elisa, identificado como o ancestral dos gregos. Elisa, neto de Jafé e filho de Javã, deu origem aos gregos originais. A semelhança entre Elisa e a palavra Heleno é evidente, tanto em inglês quanto em hebraico, e claro, na língua grega. Outro filho de Javã que desperta curiosidade é Tarsis, mencionado várias vezes nas escrituras. Tarsis é o ancestral dos tartécios, os primeiros habitantes da Península Ibérica. Portugueses e espanhóis são descendentes de Tarsis, embora tenham outras ascendências jafetitas e uma mistura com povos semitas. Quitim, outro filho de Javã, é sempre associado à ilha de Chipre. Portanto, os cipriotas são descendentes de Quitim. O quarto filho de Javã é Dodanim, que alguns acreditam ter sido um erro de transcrição e que seu nome verdadeiro seria Rodanim, ou simplesmente Dodan. Ele é considerado o ancestral dos Dardanos, um antigo povo troiano. Eu poderia passar horas trazendo mais histórias e identificações bíblicas sobre os personagens e suas origens, mas deixarei para o próximo vídeo da série, que abordará a origem dos povos asiáticos, segundo as escrituras sagradas. Em resumo, os povos europeus são descendentes diretos de Jafé e são chamados de povos jafetitas. Deixe seu comentário sobre o assunto e compartilhe o vídeo se possível. Até breve!